Olá, queridos irmãos da Igreja Metodista do Monte Alegre. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, queridos, nós teremos a lição número 3 e nosso estudo vai trabalhar o tema sobre o amor corajoso. Isso mesmo. E para que o Senhor possa nos abençoar na lição de hoje, vamos orar, pedir a Deus que nos alcance nesse estudo. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e está conosco, nos ensinando, nos guardando todos os dias. Fala conosco nesse dia de hoje, Pai. Nos ensina, Senhor, o que é ser um amor corajoso, como nós podemos, ó Pai, enfrentar as situações das nossas vidas através do amor e da justiça do nosso Pai Celestial. Dá-nos entendimento e sabedoria, Pai, e fala conosco através do Teu Santo Espírito em nossos corações. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amados do Senhor. Queridos e amados irmãos, a escola dominical é um espaço para aprender, para nós desenvolvermos o nosso caráter cristão. Tem como base a palavra de Deus para ensino e edificação das nossas vidas. Nos ajuda a construir o caráter de Cristo em cada um de nós, nos preparando para enfrentarmos as adversidades da vida e sermos testemunhos do reino de Deus na terra enquanto nós vivemos. A palavra de Deus, amados, através da escola dominical, nos ajuda a sermos cidadãos dos céus aqui na terra. E nós temos várias maneiras de aprender. Uma dessas maneiras, muito interessante e muito impactante para todos nós, é sobre o testemunho pessoal. Isso mesmo. O testemunho pessoal são experiências de vida únicas, porque cada um de nós é uma criatura de Deus e cada um de nós vive experiências impactantes na vida dos outros. E nós queremos, amados, a partir de hoje, dividir alguns testemunhos que são motivo e que são razão que nos ajuda a edificar as nossas vidas. Vamos então ouvir alguns testemunhos pessoais no dia de hoje que estarão nos edificando juntamente com o estudo da palavra. Amém? Graça e paz, irmãos. Muito bom participar da Escola Dominical Discipulado. Mesmo à distância, estou aprendendo muito e gostaria de convidar toda a igreja para participar. Seria muito bom. Deus é maravilhoso. Graça e paz. Tenho aprendido muito com a escola dominical e com o discipulado, quando era presencial e agora gravado. Tem sido um momento de muito crescimento para mim dentro da igreja. Aconselho a todos a participarem. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Passando para compartilhar com vocês que eu tenho aprendido muito com a Escola Dominical e com as demais programações que a Igreja Metodista do Monte Alegre tem feito em suas redes sociais. Convido vocês a estar participando. Minha filha também tem participado e tem sido assim um momento de grande bênção para as nossas vidas. Até mais, fiquem com Deus. A leitura está no livro de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, que nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamá-la, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhes apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é fruto do Espírito Santo. E dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando-se do seu sono,
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a um filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é sempre boa, perfeita e agradável aos nossos corações. A palavra de Deus alinha as nossas veredas e as nossas vidas. Vamos refletir comigo aqui um pouco, amados, para nós fazermos o início de conversa e pensarmos nas nossas expectativas ligadas ao nosso aspecto emocional, nossa vida emocional e também a nossa vida econômico-financeira, quando nós pensamos em construir uma família. Vamos lembrar quando éramos jovens ou quando somos jovens e queremos constituir uma família. Nós temos muitas expectativas, não? Eu, pelo menos, quando era novo, estava noivo, me noivando para o meu casamento com a minha atual esposa Cristina, eu tinha muitas expectativas e com certeza ela tinha. E você também tem ou teve muitas dessas expectativas, né? Essas expectativas geralmente, queridos, eles são em termos de que nós sonhamos em termos uma família, termos filhos, termos uma casa abençoada, viver uma vida feliz e equilibrada com a nossa família, né? Esse é um sonho, é uma grande expectativa de todos nós. Temos também a expectativa de conseguir um bom patrimônio, uma boa casa para morarmos, ou um bom apartamento, de termos um bom carro, um bom automóvel, podemos viajar, conhecer o mundo, sermos felizes, termos uma vida plena e abençoada. São as nossas expectativas grandes. E estão certos, nós temos que ter expectativas mesmos, porque elas normalmente é aquilo que nos move. A expectativa é o que nos move. Nós devemos construir, sim, expectativas positivas e boas acerca da nossa vida. Contudo, queridos, amados irmãos e irmãs, nem sempre essas expectativas se realizam na nossa vida da maneira que nós sonhamos. Os casamentos muitas vezes se tornam em separação, gerando muita dor, sofrimento, gerando dificuldades financeiras entre os casais, conflitos, tensões, que muitas vezes trazem transtorno e sofrimento. Muitas vezes gera expectativas frustradas acerca daquilo que nós imaginávamos poder ter conseguido um dia. Veja, queridos, vamos ver aqui o caso de José, marido de Maria. Como nós lemos aí no livro de Mateus, capítulo 1, como José reagiu na sua vida em relação às suas expectativas. O texto bíblico, amados, nos conta sobre o nascimento de Jesus, que Maria, estando grávida, pelo Espírito Santo, José, sendo justo, não quis infamá-la. Por isso, foi um anjo que o visitou e disse a ele que o que fora gerado, foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Como disse o profeta. Segundo as leis da época, José poderia ter aberto um processo público contra Maria, porque, segundo a lei, que se constituía na época, o adultério era um crime que deveria ser julgado e punido o responsável. Mas José não foi por esse caminho, considerando o fato dela estar grávida dele não ser o pai. Maria, então, estaria com problemas, caso José quisesse usar a lei contra aquela que seria a sua esposa. Ao deixar Maria, ele retirava dela toda a suspeita de culpa e trazia para si a vergonha pública. Não é? Para que ela fosse acolhida pela família como vítima e não como culpada. Sendo seu noivo o principal suspeito pela gravidez, então seria ele. Sendo assim, amados, mesmo com direitos e favorecimentos, José decidiu favorecer a Maria, de tal forma que ele tivesse dela misericórdia e desse a ela proteção na sua gravidez. José, então, amados, foi o exemplo, e nós podemos dizer aqui que José foi o exemplo de amor corajoso. Por quê?
porque ele preservou a vida de Maria, não fazendo uso da justiça própria que ele teria direito, mas principalmente deixando que a justiça de Deus pudesse estabelecer-se sobre eles e principalmente sobre a vida de Maria. José não foi apenas um bom homem nessa situação, amados, mas ele foi um homem, além de ser um bom homem, foi um bom marido, um pai exemplar, a ser seguido por todos aqueles que desejam construir uma relação familiar saudável. Justiça, amados, não alimenta vingança. Ao apoiar e proteger Maria, José reforçou as suas qualidades como um homem justo. Quantos de nós, quantas pessoas, ao receberem qualquer ameaça, são tomados pela vingança, pela falsa sensação de que a outra pessoa merece ser punida, merece também sofrer pelo que ela cometeu, pelo ato que ela cometeu. Ou seja, essa justiça normalmente que nós aplicamos contra o nosso próximo é aquela justiça de pagar o mal com o próprio mal. Não é? Ao contrário, José renunciou ao seu direito de lei. Ele possuía um direito de lei, poderia ter exigido o julgamento de Maria através de um adultério. Do contrário, para proteger Maria, ele demonstrou justiça através de um amor e cuidado para com o próximo, para com Maria. Com isso, amados, Deus abençoou ricamente a vida de José e de Maria, permitindo que o reino de Deus pudesse vir no nosso meio através daquela atitude de proteção e de amor que aquele pai proporcionou ali na sua família. Jesus, então, amados, nos ensinou que um caminho, por mais que doa em nós, esse é o caminho que nós devemos seguir. Que o perdão é a atitude correta, nunca a vingança. Não devemos pagar o mal com o mal, porque é a lei dos homens. Mas pagar o mal com o bem, porque essa sim é a verdadeira justiça de Deus. Ser prudente, queridos, é a melhor decisão. Diante da notícia de gravidez de Maria, José preferiu aguardar enquanto ponderava aquela situação. Ou seja, ele não se precipitou, ele ponderou as suas decisões, orou com certeza, pedindo a Deus que revelasse a ele qual deveria ser a sua melhor decisão a ser tomada. Desta maneira, José guardou no seu coração. Ele pensou de cabeça fria, ele refletiu, enquanto Deus operava através de um anjo que lhe trouxe a revelação e resposta. Que maravilha, amados, que coisa maravilhosa é Deus nos ensinando que quando nós não reagimos através de uma cabeça quente, nós podemos orar e pedir a Deus a revelação, que Deus traz para nós a resposta que o nosso coração tantas vezes precisa. Vamos pensar sobre isso? Deus nos diz, Jesus nos fala, a todos nós que estivermos cansados e sobrecarregados, Jesus nos oferece alívio. É preciso que nós possamos ir até Ele, fechar a porta e orar a Deus, ainda é a melhor solução. Em todos os momentos de dúvidas, pensar um pouco mais, queridos, não responder a queima-roupa, andar uma milha a mais com o irmão, perdoar, são atitudes sábias que nós deveremos tomar, pois Deus pode estar preparando todos nós, em cada uma dessas situações, para que Ele nos revele algo do reino dos céus. Precipitação, queridos, porém, conduz ao erro e demonstra loucura, como diz em Provérbios 14, 29. Um outro aspecto bastante importante aqui desta lição que nós somos ensinados, amados irmãos, é que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Veja que quando o anjo lhe trouxe a revelação, José creu, pois ele conhecia as escrituras do Senhor, como está dito lá em Mateus 22, capítulo 1, 22, 23.
Por isso, porque José conhecia as Escrituras, ele teve fé e obedeceu ao que lhe fora pedido. No versículo 24 nos demonstra. Querido, você está conhecendo a palavra de Deus? Você está tendo conhecimento daquilo que Deus está dizendo no seu coração? Porque a fé vem pelo ouvir, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos que Ele é aquele que nos cura, que é o caminho, a verdade e a vida. É através do conhecer a palavra de Deus que nós desenvolvemos a nossa fé. Muitas pessoas, amados, sofrem de um problema muito sério nas suas vidas. Elas sofrem de uma doença chamada incredulidade. Significa que não conhecem a palavra de Deus e muitas vezes até conhecem a Bíblia, mas conhecer a Bíblia é uma coisa, conhecer a palavra é diferente, é ter uma experiência pessoal com o Senhor, é poder dar um testemunho do nosso dia a dia, da nossa vida, sendo exemplo e seguindo a palavra de Deus em nossos corações. Por isso, queridos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, naquilo que o Senhor disse para nós através da Bíblia, nós temos fé, nós cremos, nós somos transformados em novas e vivas criaturas à imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Então, queridos, a palavra de Deus, veja, traz consolação e conforto aos nossos corações nas adversidades, nas vicissitudes, nos problemas diários. Quanto mais ouvimos e estudamos a palavra do Senhor, mais nós somos transformados por Deus e confiamos nele. Deus sempre está no controle de todas as coisas desse mundo e obedecer a Ele será sempre um caminho muito seguro, o caminho mais seguro que nós podemos ter na nossa vida. Então, amados, nós devemos também demonstrar obediência à voz de Deus em nossas vidas. Percebam que na leitura do texto, nas 3 vezes que José ouviu a voz do anjo, ele obedeceu às suas instruções. Não porque fosse fácil obedecer, era um desafio muito grande que José tinha na sua vida. Imagina aceitar a sua esposa, sua futura esposa grávida, sendo que o filho não era dele. Ele tinha que superar um grande problema ali na sua vida. Um problema que só poderia ser superado pela fé que o Senhor tinha nele. Mas José demonstrou que estava preparado, que ele conhecia as Escrituras, que ele tinha fé, que ele cria no Senhor. E através dessa fé, ele foi revelado. Um anjo falou com ele e ele creu, ele obedeceu. Então, na nossa vida, da mesma forma, nem sempre é fácil, queridos, nós enfrentarmos as dificuldades que nós enfrentamos, as frustrações do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa atividade profissional, financeira, nos nossos relacionamentos. Mas nós precisamos crer e confiar no Senhor, porque se Ele é o nosso mestre, está no controle de todas as coisas e ainda deixou uma palavra viva para edificar os nossos corações, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para superar essas vicissitudes da vida. Fazer como José, superar aquilo que aparentemente, humanamente, era impossível de superar. O que acontece muito frequentemente é que muitos de nós, queremos ter visões e revelações por parte de Deus. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas pelo contrário, nós nem sempre queremos obedecer ao Senhor. Nós queremos obedecer ao nosso ego, à nossa vontade, ao nosso desejo, e não aquilo que Deus quer revelar para nós. Então, em razão disso, muitas vezes Deus nem revela. Nós vamos ficando à nossa própria sorte, à nossa própria justiça, né? Vamos ficando de lado. Então nós precisamos retomar o caminho daquele que é a salvação, que nos quer de volta. Precisamos, amados, ter disposição para isso, como diz o hino, né? Crer e observar, tudo quanto ensinar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Seja, amados, pela oração, seja pela palavra do Senhor que nós ouvimos todos os dias, obedecer com fidelidade nas pequenas e nas grandes coisas é a solução para as nossas vidas. Então, amados e amadas, irmãs, irmãos,
Nós temos aqui uma oportunidade de refletir grandemente, né? de um crescimento espiritual muito grande que Deus nos dá nesse momento. Isso vai depender de cada um de nós. Como é que nós estamos encarando esse desafio? Assim como José enfrentou na vida dele grandes desafios. José foi um homem dedicado, fiel, conhecia as Escrituras, tinha temor no seu coração. Era um homem que ouvia a palavra de Deus, que o anjo revelou sobre a gravidez de Maria, sendo dom e pelo poder do Espírito Santo. José foi desafiado grandemente. Ele poderia ter sido um incrédulo e seguido com sua própria justiça humana, coisa que muitos de nós, muitos dos homens, a maioria da humanidade faz. Aplica a própria justiça dos homens nos seus relacionamentos, esquecendo-se de que o seu próximo é o seu semelhante. Assim como Deus o criou, ele criou também o seu próximo, para que fosse espelho, para que ele pudesse crescer e desenvolver junto com ele. Então essa relação, muitas vezes, de desafios que nós passamos na nossa vida, cria em nós situações de defesa, de ataque, de competição, que é justamente usar a nossa justiça própria para nos defender dos outros, das situações que nos causam medo e dor. Mas muitas vezes, amados, a solução e a oportunidade de crescimento está exatamente aí. Quando nós cremos e entendemos na palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de sermos solidários uns para com os outros, de perdoar, de permitir que seja feita a justiça de Deus e não a nossa justiça, de possibilitar que Deus trabalhe nas nossas vidas, assim como na vida do outro, do próximo, permitindo que haja um ambiente saudável para o nosso crescimento pessoal, social e comunitário. Permitindo que os frutos do Espírito Santo possam crescer ali e o reino de Deus cresça no nosso meio. Da mesma forma que o Espírito Santo possibilitou que Maria tivesse um filho, aquele filho era filho do Senhor, o Deus vivo no nosso meio. Quando nós permitimos, então, aceitamos esse desafio e cremos e temos uma fé que supera as nossas adversidades, conforme a justiça de Deus, o reino de Deus, através do Espírito Santo, vem até nós e nós podemos crescer e o reino de Deus se fazer grande no nosso meio, nos tornando bênçãos celestiais, servindo ao Senhor como discípulos, como discípulas nos caminhos da missão. Amém, queridos? É um desafio grande, mas é um desafio que todos nós recebemos de Deus e que Ele nos permite crescer, porque Deus nos criou a tua imagem e semelhança e é através do Espírito de Deus em nossas vidas que nós podemos fazer bem feita a missão de Deus que Ele atribuiu a cada um de nós. Então, amados, que assim como José, ali na relação como Maria, José demonstrou para nós ser um homem de muita fé, obediência e temente ao Senhor Jesus. O seu exemplo nos ensina a pensar na forma que nós temos agido no nosso meio, para que haja uma sociedade, um ambiente saudável para nossos relacionamentos, seguro para o crescimento dos nossos filhos, dos nossos amigos e das pessoas com as quais nós convivemos. Jesus nos ensina, como Pai Celestial, que a verdadeira justiça do Senhor requer renúncias dos nossos direitos em favor do nosso próximo, do nosso semelhante. Pois é projeto maior de Deus do que os nossos projetos de vida. Dessa maneira, quando nós temos sensibilidade e obediência à voz do Senhor na nossa vida, nós somos transformados em bênçãos maravilhosas para convivermos e permitirmos o crescimento daqueles que estão ao nosso lado. Nós permitimos que o reino de Deus cresça entre nós. Amém, queridos? Glórias a Deus. Somos gratos, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui participando conosco. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente, Deus. Muito obrigado por esse momento que nós passamos aqui, aprendendo e estudando sobre a Tua palavra. Ensina-nos a cada dia, Pai, a desenvolvermos a nossa fé, a crermos na Tua palavra, que assim como José, desenvolvamos, Pai, possamos desenvolver um amor corajoso nos nossos corações, não usando da justiça do mundo, dos homens, mas sim da justiça divina, que é aquela perfeita e agradável que o Senhor fez
e deu para cada um de nós a possibilidade de sermos cidadãos, pessoas justas, honestas, tementes e fiéis ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um de nós e nos dê um dia agradável na presença do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus pela sua vida. Que o Senhor esteja te abençoando e te guardando nesse domingo. E que nós possamos estar nos preparando para o culto de louvor e adoração que teremos logo mais às 18 horas. Deus abençoe, um abraço e até a próxima lição.